Pessoal, é impressionante como para a maioria das pessoas os acontecimentos bíblicos estão acontecendo, as profecias se cumprindo, indicando o final, e a maioria das pessoas estão como se estivesse dormindo. Na verdade, estão dormindo. Eu quero falar do que está acontecendo no Irã. Segundo os relatos vinda de Israel que o tempo todo está atento ao que está acontecendo no Irã, consta que 80 mil seres humanos, 80 mil pessoas já perderam as suas vidas para derrubar aquele regime que a gente sabe assumidamente que é contra Israel. Se é contra Israel, é contra Jesus, é contra Deus. A gente sabe, não é segredo para nós, que esse sistema tem financiado inimigos de Israel em todo o universo, né? Ignorando por total a palavra do próprio Deus, que disse aos descendentes de Abraão: olha, quem se levantar contra ti, se levanta contra a mim, e quem se levanta contra a mim, serão destruídos. Então, eles ignoram, né? A propósito, a respeito de nós aqui no Brasil, a gente sabe que o nosso país, a partir através das suas autoridades, nesse momento da história, está do lado oposto à vontade de Deus. Então isso não fica sem vir consequência. Só que você que está em Cristo não precisa se preocupar. Se você de fato está em Cristo, você precisa entender isso, está em Cristo, porque em Cristo é um território salvatório, né? Mesmo não existindo um país geográfico, mas quem está em Cristo está dentro da atmosfera do céu, é a proteção divina, o lugar seguro em que Jesus, em sua oração, João 17, diz: Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que guarde no mundo. A gente tem o modelo lá no Egito, foram 10 pragas, e cada uma daquelas pragas tinha como propósito de enfraquecer o regime que era contra também Deus, como agora o Irã e outros países. Então, o povo de Deus estava inserido naquela nação, sendo oprimido, o povo da promessa. Isso durou até o povo estar em aliança com Deus. Quando o povo entrou em aliança com Deus, foram 10 pragas. E você vê ali, a partir da quinta praga, tudo que os sinais que Deus fazia, as pragas, né, para desmontar o Egito, para convencer a Faraó que tinha um poder que trabalhava a favor daquele povo. Então você vê ali na quinta praga os mágicos, né, que imitavam tudo. Esse sistema hoje está aqui paralelo, são autoconhecimento, são ciência profunda, que quer a qualquer custo desqualificar ou diminuir os sinais divinos, que querem convencer as pessoas que isso que acontece não é milagre, e eles fazem. Então você vê desde do primeiro sinal, no caso, quando Arão jogou o seu cajado que transformou em cobra, o mágico de Faraó também conseguiu transformar e foi imitando até a quinta praga, quando, se eu não estou enganado, a praga dos tumores. Então foi a primeira vez que os mágicos, né, os feiticeiros de Faraó disse: olha, Faraó, não é bom negócio nós estar lutando contra esse povo, porque esse povo tem um Deus que luta a favor deles, e Faraó ignorou por completo. Então aquelas pragas que aconteceu no Egito é um tipo do que está acontecendo no mundo, e agora está se afunilando as pragas, porque estamos chegando no final de todas as coisas. Então você vê ali as 10 pragas, e o último grande sinal foi quando o povo foi atravessar o mar. Então a gente sabe que pelas leis naturais o mar só desce pelas leis naturais. Faraó tinha mágicos que dominavam as leis naturais, dominava a magia, dominava tudo. Só que o poder de Deus é sobrenatural. Então, pelo poder de Deus, pela lei da fé, pela lei de Deus, o mar se abriu. É o oposto do natural para salvar o povo. Então aquilo que foi um caminho de escape para o povo
foi ao mesmo tempo armadilha para o povo do Egito naquela época. Então, ali se vê o registro em Êxodo 14, verso 24, onde os soldados, né, os comandantes, incluindo o faraó, descobriram, olha, vamos fugir, porque de fato tem um Deus que luta a favor desse povo. Então, quando eles tentaram fugir, já foram tarde demais. Então, a gente sabe da história. Então, digo, quando nós estamos em Cristo, nós estamos nesse lugar seguro. Nós estamos nessa proteção. Assim como as 10 pragas, nenhuma afetaram ou atingiram o arraiar do povo de Deus. Em nossos dias também. Só que a gente precisa acordar e saber, de fato, estar em Cristo. Porque esse poder sobrenatural, esse país, né, é invisível, mas a sua força é infinitamente maior. Ela anula, paralisa toda a força do outro mal. Então, nesse exato momento, está se cumprindo uma profecia que assegura que é o tempo do fim, a respeito do Irã. 80 mil mortos, segundo os registros, né, a fonte vinda de Israel, e é confiável. 80 mil mortos. Então, quem é o Irã, esse assumidamente inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel? Nem sempre foi assim. Olha, o Irã foi o mesmo país em que promoveu e libertou o povo do cativeiro de Faraó, ou seja, de Nabucodonosor, da Babilônia, que hoje é o Iraque, ali pertinho. Esse mesmo país, o Irã, é o país onde aconteceu a história de Esté, o rei Assuero, que mais uma vez libertou o povo, promoveu o povo, abençoou o povo de Deus. Esse mesmo país do rei Sírio, que libertou o povo do cativeiro, é hoje o principal inimigo de Israel. Então, o que Deus disse para Abraão, olha, se levantar contra ti, que tentar derramar seu sangue, será derramado deles. Está acontecendo agora. Então, eu vou ler aqui na profecia de Jeremias 40, 49, mas antes eu quero também estar falando para vocês que Deus tem promessa de restaurar esse modelo, esse sistema que hoje está em ruína. Até onde eu vi, a revolta está generalizada em todo o país, derrubando assim aquele regime que é impossível de alguém colocar em prática. Eu fico refletindo a lei de Deus, né? A lei cerimonial, a lei moral, que para nós que fomos formados do erro, do pecado, se tornou impossível para nós colocar essas leis em prática. Isso sem alguém obrigando. Imagine você viver num país onde você é obrigado e quando a sua força acaba, você olha um lado, tem um opressor com uma arma na mão, com poder de te punir. Imagine o nível de opressão. Então, é esse poder que está sendo derrubado agora, como a Bíblia diz. Então, para ser restaurado, por quê? Se você ler em Atos capítulo 2, deixa eu até ler aqui Atos capítulo 2, antes de ler a profecia que está lá em Jeremias 49, aqui no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Tinha, hoje, o Irã naquela época e hoje também era dividido em algumas regiões, chamada Suzã, chamado Elam. Então, esses Elam, Elam, os elemitas, então, os medos, os patos, então são pessoas da região do atual Irã, hoje, antiga Pérsia, que estavam no derramamento do Espírito Santo. Então, se estavam no derramamento do Espírito Santo, significa dizer que toda a bondade que aquele povo já fizeram para o povo de Deus, ficou o seu remanescente, ficou essa herança que ali dentro, inserido dentro do Irã, tem o povo de Deus. Tem um povo que está oprimido, como o Egito oprimiu o povo de Deus. Então esse povo será salvo dessa opressão. Então para isso precisa derrubar o modelo. Então deixa eu ler aqui, ó. Capítulo 2, a partir do verso 8. Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna,
somos patos aí, é um dos povos do Irã, dos Medos, povo do Irã, Elemitas, povo do Irã, naturais da Mesopotâmia, então daquela região ali. Tá? Então esse povo estava lá no derramamento do Espírito Santo. Agora vamos para a profecia. O 49 a partir do verso 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elã, ou Elão, que é os povos do Irã, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder, trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos dos céus. Veja, é uma guerra que parte de Deus. E os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não havenha fugitivo de Elão. E farei tremer Elão diante dos seus inimigos, exatamente como está hoje, diante dos Estados Unidos, diante do próprio Israel e dos aliados dos Estados Unidos e de Israel. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos dos céus, e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não tenham fugitivo. Farei tremer Elão diante dos seus inimigos, diante dos que o procura a sua morte. Farei vir sobre os elemitas o mal, e o braçume da minha ira, diz o Senhor. Enviarei, pois, eles a espada, até que venha consumi-lo. Porei o meu trono em Elã, e destruirei dali os reis e os príncipes, assim diz o Senhor. Então, aqui aí a profecia termina assim, o verso 39. E nos últimos dias mudarei a sorte de Elão. Pronto, nos últimos dias está mudando a sorte de Elão, por causa dos descendentes daqueles três representantes que estavam lá no dia do arrebatamento. Então, é necessário que nós ficamos atentos às profecias. Então, nós que moramos no Brasil, sabemos que nossas autoridades estão do lado oposto, do lado contrário. Então, eu tenho pregado, tenho feito live, mostrando pela luz da Bíblia, que diante do olhar de Deus, existe dois grandes corpos. Um representado por Adão, que é a grande prostituta, e a outra representada por Cristo, que é a noiva. Então, nós somos carne e ossos de Cristo, porque foi essa analogia no tocante ao casamento, está lá no Gênesis. A partir de agora, disse Deus para Adão, ao fazer a sua esposa: é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Então, traduzindo para o mundo espiritual, para nós entendermos que nós somos parte do próprio Cristo, esse Cristo ressuscitado. Então, esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nele, nesse poder, tem todos os antídotos contra todo ataque da serpente do mal. Então, seja guerras, seja armas químicas, seja o que for. Quando nós estamos em Cristo, aquela oração de Jesus está valendo hoje. Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que guarde, né? Porque nós precisamos ficar nesse mundo até o último instante em que o anticristo irá governar por um período curto, e antes tem a paz, o que também já estamos vendo o mesmo homem, no caso Donald Trump, que hoje está muito semelhante ao Sírio, né? Quando foi o homem usado, o Sírio usado, o Dário no caso, foi usado para libertar o povo das mãos de Nabucodonosor da Babilônia. Então, esse mesmo presidente também está, aparentemente, o que ele acabou de fazer, está encaixando na profecia de os 3 primeiros anos de paz, né? Os 3 primeiros anos de paz. Então, é preciso ficar atento, sem desespero, sem agonia. Por quê? Porque o anticristo e nem ninguém jamais governará sobre Jesus. É a igreja, quem está em Cristo é a igreja. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, até o último dia, como diz Apocalipse 12, ele, Deus, dará asa como de águia e levará para um lugar seguro, aquele mesmo local que Jesus diz: Pai, não peço que o Senhor tire do mundo, mas que o Senhor guarde do mundo. Então, por quê? Porque sempre tem um local seguro para os que estão em Cristo Jesus, até que
se cumpra os 3 anos e meio para que nós retorne, como Isaías 35 diz, eu até leio Isaías 35, que assegura que os que estão em Cristo, primeiramente diz que existe um caminho, que não existe predadores. Esse caminho é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, nós em Cristo, nós estamos no caminho, nós estamos na árvore da vida, estamos no país em que outro não governa. Verso 35. Aqui, ó, a partir do verso 4 diz, dizei aos desalentados de coração, sede forte, não temas, eis que o vosso Deus virá com vingança e retribuição de Deus, ele vem e vos salvará, exatamente. Então abrirá os olhos aos cegos, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. Ao verso 8 diz, e ali haverá um caminho que se chamará caminho santo, e o mundo não passará por esse caminho, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por esse caminho, ande esse caminho, é Jesus. Jesus disse muito claro em João 14 e o verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, continuando aqui, somente para o seu povo. Quem quer que por esse caminho ande não errará, nem mesmo os loucos. E ali não haverá animais ferozes, ali não haverá predadores, porque esses predadores não poderão passar por aquele caminho, porque aquele caminho está aqui. Somente para os remidos do Senhor passarão por ele. Verso 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo e alegria eterna. Cororará sua cabeça com gozo e alegria e alcançará, e dele fugirá a tristeza e o gemido para sempre. Então, veja, esse resgate, esses 3 anos e meio que a gente vai passar escondido em algum lugar, não adianta nós querermos fazer o nosso próprio esconderijo, não funciona, é muito além da nossa capacidade, mas é um lugar seguro. Por 3 anos e meio, enquanto o anticristo está reinando, para voltar, para limpar a terra. O que aconteceu agora, recentemente, nos Estados Unidos, e provavelmente irá acontecer em outros países, incluindo no Irã, é um atípico, é um protótipo, pode ter certeza do que irá acontecer no mundo inteiro, porque quando Jesus vier, os seus valentes será com poderes de outro mundo, aquele mesmo poder que o mar aberto é parte do poder, né? Então, com aquele anjo que matou 185 mil homens na guerra de Israel com a Síria, aquele poder vai ser delegado aos soldados, após Jesus vir, levar o povo, guardar o povo, retornar, Isaías está falando, para limpar a terra, nos 4 cantos. Então, essa limpeza já começou nessa proporção natural, essa proporção humana. Então, o que aconteceu agora na Venezuela, essa destituição, digamos assim, tirar a autoridade, como é o que está acontecendo no Irã, são protótipos, são réplicas em grau menores do que vai acontecer quando Jesus vier e os seus valentes vão limpar a terra, porque essa terra será limpa, porque essa terra foi contaminada, ela é continuamente contaminada, alterada. O próximo vídeo que eu vou gravar é sobre esse alto nível de manipulação, de alteração da terra, do DNA, do comportamento, da conduta, para distanciar o ser humano da essência de Deus, implantar no DNA do ser humano o DNA da serpente, mas ele não vai conseguir, sempre vai ficar remanescente. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.